E hoje eu tenho uma mensagem especial para compartilhar com você. Eu gostaria de introduzir da seguinte maneira. Existe um versículo na terceira epístola de João, capítulo 3, que diz o seguinte: eu oro com a expectativa de que a sua saúde seja boa, que você seja próspero como a sua alma é. Para que você seja próspero como a sua alma é. Olha que interessante, hoje nós fomos abençoados com uma feijoada da mamãe. Agora eu vou te fazer uma pergunta: existe alguma maneira da sua perna não receber os nutrientes da feijoada? De não ser afetado, de não ser influenciado com a feijoada? Não tem como. Existe alguma maneira dos seus dedos não serem abastecidos com os nutrientes desse alimento? Também não tem como. O que eu quero propor para você é que quando nós recebemos algo de Deus, isso transforma, afeta, influencia todo o nosso ser. Não tem como você receber um toque de Deus e não ser completamente transformado. Não tem como você receber um toque de Deus e ter uma área da sua vida apenas transformada. Pode ser que você acesse os benefícios disso em apenas uma área, por falta de mentalidade. Porque quem crê certo, vive certo. Se você acredita na verdade da Bíblia, de Jesus ao seu respeito, então você já está renovando a sua mente para experimentar essa vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então eu quero ler um texto para você, em Provérbios 29, capítulo 18, que diz o seguinte: quando as pessoas não conseguem ver quem Deus é e o que Ele está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando atentam para o que Ele revela, são mais do que abençoadas. Existe uma maneira, existe uma fórmula para você tropeçar. Sabe qual é? Não considerar duas coisas: quem Deus é e o que Ele está fazendo. É interessante que Ele não fala tropeça em alguma coisa, tropeça pelo caminho, tropeça em si mesmas. Uma coisa é tropeçar num obstáculo, outra coisa é tropeçar em si mesmo. Faz sentido? Eu sinto que boa parte da nossa vida é orientada por um olhar voltado para nós, para as nossas dificuldades, para as nossas falhas, para os nossos pecados, para as nossas impossibilidades, para os nossos sonhos, tudo nosso. Mas a grande verdade é que a chave de uma vida abundante está em olhar para Jesus. É sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre olhar para Jesus. Voltar os seus olhos para Jesus, quem Ele é e o que Ele fez e o que Ele está fazendo. 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, estava compartilhando hoje com os meus discípulos. Tem um conselho de Davi, na sua velhice, para Salomão, seu filho, herdeiro do trono. Estava assumindo o reinado nessa transferência de cajado aí, digamos assim, de bastão. Davi deu um conselho para o seu filho, dividido em duas partes. Ele disse o seguinte: primeira coisa, seja forte. Seja forte. Segunda coisa, seja homem. Naqueles tempos, a gente não tinha problemas de hombridade como nós temos hoje. Talvez você leia esse versículo e você pense: caramba, Davi estava falando assim, toma vergonha na cara, seja homem. Né? Conforme o senso popular nos diz, essa frase tem um significado para a gente hoje na nossa cultura de hombridade, não é verdade? Seja homem, toma jeito, toma vergonha na cara. E se não existisse na cultura na época, eu fiquei pensando, tá, o que ele quis dizer com isso? Seja homem, o cara já é homem, né? Gênero masculino. Foi assim, qual era a intenção ali? E no original, a palavra ali no original quer dizer o seguinte: seja Adão, porque homem, no original, é Adão. E olha que interessante, a palavra Adão vem da raiz da etimologia da palavra terra. Então Deus formou o homem do barro e chamou ele de terra. Agora, por que Davi falou isso, cara? Seja como Adão. Dois conselhos que eu tenho para você. Seja forte e viva como Adão. Como que Adão vivia? Assim Davi, como Adão, eram conhecidos pelo seu pecado. Não é verdade? Mas não aos olhos de Deus. Deus olha para Davi e como que Deus vê? Um homem. O que as pessoas olham e veem como alguém pecador, Deus olha e vê segundo o coração dele. Por quê? Porque Adão, ele andava vestido de pele de cordeiro. Porque quando ele pecou, ou seja, quando veio esse estigma sobre ele pecador, a respeito do que ele fez, e veja bem, Satanás sempre vai te chamar
pelo teu pecado e esqueceu o teu nome. E Deus vai sempre te chamar pelo nome e esquecer o teu pecado. O objetivo de Satanás é definir sua identidade pelo que você faz. O objetivo de Jesus é definir a sua identidade pelo que ele fez. Então, como Adão andava? Ele andava vestido. Vestido de quê? Vamos ver lá. Quando Adão peca, ele costura para si vestes feitos de folha de figueira. Então ele se esconde atrás da figueira. Ele procura uma figueira para se esconder. E Deus, em seguida, procura Adão. Chama ele pelo nome. Deus te chama pelo nome. Mesmo quando você está escondido, envergonhado. Veja, o pecado não é um problema para Deus. O pecado é um problema para você. O pecado acaba com a tua vida, destrói a tua vida, mata os teus sonhos, rouba a tua vida. Deus já resolveu esse problema. Agora, o salário do pecado é a morte. Então, o pecado faz mal para nós. Então, naquele cenário, Deus chama ele pelo nome, porque essa é a maneira de Jesus tratar com o pecado, é relembrar a sua identidade. Quando Pedro deu mole e fracassou, a gente falou semana passada, o que Jesus fez? Chamou ele Simão Barjonas. Chamou ele pelo nome. Deus quer te chamar pelo nome. Deus trata o pecado lembrando da sua identidade. Eu não estou falando sobre isso hoje, mas eu preciso que você entenda que a chave da nossa vida é olhar para Jesus. Então, Deus remove a folha de figueira e faz roupa de pele de cordeiro para esconder a nudez de Abraão. O que Deus faz? Deus substitui o que um homem pode fazer pelo seu próprio braço por aquilo que Jesus fez. Já significava, já apontava para o sacrifício de Jesus na cruz. Então, quando Davi dá esse conselho, falou assim: meu irmão, eu aprendi uma coisa. Vou te ensinar uma coisa muito preciosa, meu filho Salomão. Viva como Adão. Ande vestido. E há um segredo para quem anda vestido com peles de cordeiro. Existem 2 personagens na Bíblia, além de Adão, que andavam vestidos de pele de cordeiro. Sabe quem? Elias e João Batista. Sabe o que acontece com quem anda vestido com pele de cordeiro? Se move no sobrenatural. Isaías capítulo 45, versículo 22, diz o seguinte: olhai para mim, sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quando você olha para Jesus, você é salvo. Quando você olha para Jesus, você é resgatado, não importa a condição que você se encontre. Quando você olha para Jesus, você é salvo. Salmo capítulo 34, versículo 5 diz o seguinte: olhai para ele e sedes iluminados, e vocês jamais serão confundidos. Tem alguém aqui precisando de orientação? Tem alguém aqui precisando de decisão essa noite? De direção? Tem alguém aqui? Olha para ele e você vai ser iluminado. João capítulo 12, versículo 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei muitas pessoas a mim. O nosso objetivo aqui é levantar Jesus. É construir sobre o fundamento a rocha eterna. A pedra angular. É construir sobre Jesus. É levantar o nome de Jesus. Porque quando a gente levantar o nome de Jesus, você vai atrair muitos. Quando a igreja levanta Jesus, ela atrai pessoas. Quando você levanta Jesus, você atrai relacionamentos saudáveis. Você atrai Jesus, você atrai o reino para a sua vida. Existem 3 coisas que você pode ser próspero. E a Bíblia diz no original, a palavra próspero significa avanço. Que a sua vida avance como a sua alma está avançando. Volto a dizer, não tem como você se alimentar e só parte de você ser beneficiado. Todo o seu ser é tomado dessa substância espiritual, alimenta o seu espírito. Quando você olha para Jesus, existe um avanço na sua vida. Só que esse avanço não é parte da sua vida. Toda a sua vida avança. Tem 3 coisas. 3 coisas que você pode perceber a prosperidade de Deus na sua vida. Primeira coisa, seus relacionamentos. Segunda coisa, o que você faz. Sua profissão, seu trabalho, suas finanças. Então você é afetado diretamente. Quando você levanta Jesus, a sua família é beneficiada. Quando você levanta Jesus na sua vida, a sua profissão é beneficiada. As suas finanças são beneficiadas. Quando você levanta Jesus, a sua saúde é beneficiada. Então, existe esse tripé na sua vida. Fundamento da sua vida: saúde, relacionamento e trabalho, profissão, recursos.
E muitos de nós, às vezes, estamos bem numa coisa, a gente resolve um problema e aí dá problema no outro. A gente vai para resolver a outra área da vida, aí a outra fica descoberta. Parece o Chaves se cobrindo, né? E muita gente anda tentando equilibrar a sua vida, equilibrar as áreas da sua vida pela sua própria força. Mas eu tenho uma notícia para você essa noite. Se você levantar Jesus, todas as áreas da sua vida serão prósperas. O que acontece? Números capítulo 21 narra a história da serpente. Quantos já ouviram falar dessa história? O que aconteceu que o povo pecou. E a Bíblia fala que surgiu no dia seguinte serpente por toda a localidade e elas picaram as pessoas começaram a morrer. E aí Moisés falou, beleza, eu entendi que esse envenenamento é em função do pecado, o que eu devo fazer? Aí Deus falou com ele, levanta uma serpente, uma estátua de uma serpente no meio do deserto. E quando as pessoas olharem para a serpente, elas serão curadas. E aqui esse versículo está dizendo o seguinte, quando Jesus for levantado, ele será como a serpente de Moisés, para quem vê possa crer. Quando você olha para Jesus, você crê. E quando você crê, a sua vida é restaurada. Hebreus 12:2 diz o seguinte, mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observe como ele fez. O que está escrito? Observe como ele fez. Olhem para Jesus, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Quando você olha para Jesus, você vence a vergonha. De repente tem áreas na sua vida em que você não se orgulha. E eu posso te dizer uma coisa, medo e vergonha são duas coisas que só estão na sua vida para te parar. O que aconteceu com Adão para se esconder? Medo e vergonha. Quando você levanta Jesus, você vê um modelo de como alguém que venceu o medo e a vergonha. E ele agora está num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando você olha para Jesus, você é posicionado nas regiões celestiais em Cristo Jesus para governar com ele em glória. Mateus capítulo 14, versículo 22 diz o seguinte, Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando ele olhou para baixo, ele viu as ondas batendo, fazendo barulho sobre os seus pés. Sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. E gritou, mestre, salva-me. Ele estava andando sobre as águas até ele olhar para baixo. Enquanto você mantiver os seus olhos em Jesus, você caminha no sobrenatural. Olha para Jesus. Eu sinto que nós temos essa dificuldade. Ao passar por desafios, adversidades, problemas, dificuldades, a nossa tendência é olhar para a onda. Ouvir mais o ruído das ondas do que a voz do seu mestre que te chamou para estar onde você está. Quantos creem que estão vivendo, podem agradecer a Deus e falar assim, cara, o que eu possuo hoje, Deus me deu. Quantos podem ser gratos a Deus hoje? O que eu tenho, Deus me deu. Você tem a consciência, caramba, eu por minha força não tinha condição de ter o que eu tenho, de fazer o que eu faço, de receber o que eu recebo. Quantos aí podem dizer, fala assim, eu não mereço. Foi Deus. Deus te posicionou no lugar. E para continuar desfrutando do melhor de Deus para você, do plano de Deus, do projeto de Deus para a tua vida, existe uma coisa que você precisa fazer, não tirar os olhos de Jesus. Olha para Jesus e você vai ser salvo, olha para Jesus e você vai ser perdoado, olha para Jesus e você vai ser restaurado, olha para Jesus e você vai desfrutar de prosperidade, olha para Jesus e você vai caminhar no sobrenatural. Existia um homem chamado Zaqueu e ele queria olhar para Jesus. E o que ele fez? Ele subiu numa árvore para estar alto para poder enxergar Jesus porque era de baixa estatura. Qual é o nome dessa árvore que ele subiu? Me bateu esse insight, eu fui investigar. Eu falei assim, não, será? Será que é aquela maldita árvore que eu estou pensando? Porque Jesus amaldiçoou, não sou porque eu acho? É a árvore de figueira. A figueira, desde Adão, é um símbolo da religiosidade, é um símbolo daquilo que você pode fazer. Zaqueu, então, entra no empreendimento de fazer um esforço para subir para enxergar Deus. Subir para ver, repete comigo, subir para ver. Mas Jesus chama ele para descer para ter. Existe um esforço do ser humano que precisa morrer, cara.
A gente quer subir no madeiro, mas ele subiu na cruz. Então o nosso esforço não é subir, se ralar, chegar a um patamar, chegar ao nível. Esse não é o nosso desafio. Nosso desafio é descer, ouvir e crer. Porque quando você olha para Jesus, tudo que você precisa está nele. Ele escondeu todas as coisas em Jesus. Nele estão convergidas todas as coisas. Ele é o início e o fim. É dele, é por ele, é para ele todas as coisas. É Jesus. Essa é uma noite especial. Essa é uma noite que a nossa mente está sendo renovada. Algo está sendo mudado. O que é renovação de mente? Eu estava dizendo hoje para os meus discípulos a respeito de adoração e veio uma frase no meu entendimento, algo que só o Espírito Santo poderia ter sobrado, simples, nada demais, mas fez muito sentido para mim. A adoração é uma resposta ao Cordeiro. Abraão, quando subiu o Monte Moriá para adorar, antes dele subir, ele disse para o seu filho Isaac, subamos para adorar. Primeira vez que a palavra adoração ocorre na Bíblia. Ele sobe, quando chega lá, mas beleza, está aqui o cutelo, está aqui as coisas, cadê o sacrifício? E aí ele coloca Isaac sobre o sacrifício, porque Abraão responde a Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. E ele encontra o cordeiro preso numa árvore, num arbusto. Ele retira o cordeiro, imola o cordeiro ali, e no lugar onde ele ia entregar o seu Isaac, seu filho, seu único filho, naquele mesmo lugar, 2000 anos depois, Deus entrega seu filho, seu único filho, seu filho unigênito, para que se torne primogênito entre muitos irmãos. Então Deus faz ali uma tipologia do que seria adoração. Adoração é quando você vai entregar algo que Deus já entregou. Então, na verdade, o ato de adoração é um ato de gratidão, de resposta ao que o Cordeiro fez. E isso é renovar a mente, é viver não baseado naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que Ele fez. É viver baseado não nos empreendimentos, nas ideias que eu vou inventar para a minha vida, no meu jeito de achar que eu vou resolver meus relacionamentos, no jeito que eu acho que eu vou viver o meu destino, mas simplesmente responder ao que Ele fez e o que Ele está fazendo, porque o que Ele fez não aconteceu, está acontecendo, porque não estava contido dentro do tempo Cronos. A Bíblia fala em Hebreus que o cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Então Deus não fez, Deus está fazendo. E Jesus disse isso, eu não faço nada, eu só faço o que vejo o Pai fazer. Deus está fazendo algo. Então, o que é renovação de mente? É eu deixar de querer fazer coisas para Deus, para fazer com Deus. Amém? Feche seus olhos agora nesse momento.